Oi, pessoal. Meu nome é Ana Toledo. Eu sou advogada, sou sócia do escritório Dosso Toledo Advogados. E dando continuidade ao nosso projeto Dosso Toledo Trajetórias, em que a gente traz as pessoas, nossas amigas, nossas parceiras de vida, para contar a história delas, eu trago para vocês a Raquel Oshima. A Raquel é uma pessoa maravilhosa, muito rica, muito criativa, e ela tem por base a formação em psicologia pela USP de São Paulo, e ela é artista plástica. Então, toda essa riqueza cultural, criativa que ela tem, ela vai nos trazer hoje para contar como foi a trajetória dela, para a construção da carreira dela e de quem ela é. Muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada pela sua Obrigada. generosidade de você estar aqui com a gente, de participar desse projeto. Você é muito especial, muito querida. E eu passo a palavra então para a Raquel contar como é que foi a história dela. Oi, Ana. Oi, Raquel. Obrigada por me chamar. É bom estar com você mesmo que à distância. A gente tem uma jornada há muito tempo juntas, né? É, E pelo carinho, assim. É muito difícil falar da minha carreira, da minha vida profissional, porque ela é uma aparente colcha de retalhos, né? Desde a formação da família até os vários trabalhos que eu exerci e os interesses que eu tenho. Então, é um pouco maluco, assim, o jeito é que. muito lindo, e é por isso que eu te trouxe. Ah, Então, e você, é, você nasceu em Botucatu, né, Raquel? eu nasci em Interior de São Botucatu, Paulo. interior de São Paulo, de pai Nicei, e mãe carioca, mas filha de alemão judeu com portuguesa. Uhum. Então, Eles eram eu pesquisadores, né, professores eram, universitários. meu pai se mudou, eles se mudaram para Botucatu em 68, quando fundou a Unesp. Meu pai foi professor lá. Eu e minha irmã nascemos lá e eu estudei por 15 anos, filha de pais agnósticos, estudei 15 anos no colégio de Freira, Santa Marcelina, mas que eu dou Nossa, muito valor, né? Apesar de eu não ser católica, mas dou muito valor à formação que eu tive. sim. E quando chegou na época do vestibular, eu queria fazer moda, meu pai falou que não. Era o primeiro ano do curso de moda aqui no Brasil. Ele falou que não, que eu ia morrer de fome. Eu falei, então eu quero fazer artes plásticas. Não, porque você vai morrer de fome. E aí eu, na época, prestei psicologia, porque meu pai tinha formação de psicólogo. Uhum, E eu sabia que era um curso que me daria uma gama grande de possibilidades de atuação. uhum. Jornalismo e agronomia. Aí eu passei nos três, aí cada um era numa cidade, eu escolhi o curso pela cidade, que era São Paulo, que eu tinha sonho, né, menina do interior, tinha sonho de morar em São Paulo e ter a vida cultural agitada, ter acesso a museu, a cinema, a pessoas interessantes, e eu acho que eu achei minha fauna quando eu vim para São Paulo. Ai, que bom. E aí a gente se encontrou lá, né? Também muitos encontros, né? Exatamente. Então você sempre Muitos, teve, assim, você teve sempre teve interesse por artes, né? Desde mocinha. E sempre, aí você buscou essa sim. formação ampla que viabilizasse você conciliar, talvez, né? É uma construção, né, Uhum. Raquel? Não é que já É, vai aparecendo a arte, mas mesmo durante a não. graduação você já se inclinou para buscar esse caminho também, né? Desde a graduação da psicologia que eu tenho interesse sobre esses temas, né, culturais, sobre criatividade, cultura, imaginação, é, a, a fala dos artistas, né, o discurso dos artistas e expressão, arte terapia, vários assuntos relacionados à arte e à E a mente, mente né? humana, Mente humana e a evolução da mente humana e a história da humanidade e a presença da arte, da criação e do desenvolvimento de ferramentas, não só da expressão, né, mas de desenvolvimento de ferramentas, exploração de matéria-prima e transformação. Então, assim, eu tive várias pesquisas ligadas a isso durante a graduação.
Terminei a graduação, prestei um mestrado em Psicologia Social da Arte, onde meu interesse era trabalhar os artistas imigrantes, nipo-brasileiros, que tem a ver com a história da minha família, ah, como eles contribuíram no processo de integração da comunidade japonesa no Brasil. Esse mestrado, ele seguiu até a qualificação, eu abandonei porque na época eu comecei meu próprio ateliê e trabalhava também com grande interesse, afinco e boa remuneração em editoras de livros didáticos e paradidáticos como pesquisadora iconográfica. Pesquisa iconográfica, você busca imagens relacionadas a um texto que o autor dá e tenta ilustrar ou trazer informações complementares ao texto, imagens que possam aprofundar um pouco mais, levar um pouco além o que está sendo dito, É um né? trabalho muito lindo, né? A gente recebe o livro e tem aquelas ilustrações e a gente às vezes não para pensar que tem um profissional ali que fez isso, né? Esse enriquecimento do conhecimento por meio da imagem, né? Da imagem, tanto do que ela significa, do aprofundamento, né? Dizem, né, que uma imagem diz mais que 1000 palavras, né? Então você trabalhou muitos anos com isso? Eu trabalhei 7 anos, como freelancer em várias editoras, e é um trabalho de pesquisa que não se esgota, né? Sim. Uma vez é uma coisa que você está sempre olhando, 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 né? E eu sou muito autodidata, então eu sempre olho uma imagem, se ela me interessa, eu vou atrás desde quem fez aquela foto ou quem pintou aquela imagem, de Em que que jeito, que época? época, Que e material? como Ah, que esse que lindo. material era, né? Então isso me enriqueceu muito o repertório visual que eu depois usei nas estampas para a louça, né? Porque meu ateliê começou como ateliê de pintura em porcelana. Você tem as primeiras peças Tenho. Eu vou pôr que eu aqui. Vou pôr imagens no vídeo. Eu tenho que algumas são das primeiras peças, pintura à mão, né? é, Lindíssimas. essas peças que você tem, elas foram tiradas de afrescos romanos, mas bem antes dos imperadores. Eu esqueci a época e, e tem a ver com aqueles banhos, casas de banhos Tem que as tá termas, como né? As as termas termas, romanas, com cores pop. com cores pop. Então, Eu sou muito apaixonada e por elas. é, fico feliz que eles estão com você. Ah, E e aí, aí, eu comecei esse ateliê que ficou informal por uns 3 anos. A minha mãe, que eu saí da faculdade, larguei o mestrado e eu também trabalhava como psicóloga clínica. Eu trabalhei 2 anos como psicóloga clínica depois de formada na Santa Casa de São Paulo, em psicologia, em saúde mental. E eu não aguentei. Era muita pressão e um salário muito baixo, sem supervisão, e mesmo gostando de psicologia clínica, eu sentia que o coração batia mais para o outro lado, né? E aí eu comecei, minha mãe me deu, sei lá, R$ 700, um forno, alguns pincéis, falou, se vira. E aí eu montei um ateliê pequeno na edícula da casa de uma amiga, da psicologia também. Ela tinha um consultório na casa e o ateliê no fundo. E esse ateliê foi crescendo. Eu mudei para um galpão, depois eu para uma casa enorme com várias artesãs colaborando. Tive marca própria e exportei. Até hoje eu ainda trabalho para algumas empresas fora do Brasil, no Brasil também. Mas foi um percurso assim de começar artesã e me aprimorando. Me formei, eu posso dizer que eu sou designer hoje, porque eu fui fazendo uma formação toda picada, mas com pessoas desde chão de fábrica até cabeção da Politécnica de Milão. Assim, eu posso dizer que eu sou uma designer de produto especializada em produtos cerâmicos,
né? E até hoje eu desenho coleções para empresas, para marcas, faço projetos especiais, né, para alguns artistas. Eu, E eu é tenho, eu isso. tenho, eu tenho de várias fases, inclusive no escritório aqui dos seus produtos, né? Eu também vou colocar aqui no vídeo para vocês verem as imagens dos produtos belíssimos, um talento, uma sensibilidade maravilhosa que você tem, Raquel. Você também, né? Além de administrar, desenhar para marca própria, fazer projetos para terceiros, exportar suas peças e prestar serviços para terceirizar a produção. É, também faz a questão de seleção de expositores, não faz? Curadoria. Eu gostaria que você falasse Sim. um pouco disso e se você puder também contar para a gente dessa viagem que você fez ao Japão, que eu acho uma coisa muito linda, assim, que você foi fazer lá. Mas conta essa trajetória, assim, de você prestar serviço para terceiros, fazer seleção, fazer curadoria. O que que você tem para nos contar? Então, eu tive por 10 anos minha marca própria, né? Em 2010 eu encerrei as atividades do meu ateliê, que era um ateliê com vários colaboradores. Eu encerrei por conta da crise econômica, porque eu vendia no atacado e as lojas, sei lá, de 200 clientes ativos que eu tinha, sobraram 5. As lojas foram fechando. E aí, eu passei minha produção para dentro da fábrica, que era a minha principal parceira, que é a Porcelana Teixeira, em São Caetano do Sul, que eu digo que é a minha grande escola e a minha grande parceira, e foi quem apostou que eu podia desenvolver meus próprios modelos, porque antes eu pintava modelos prontos de peças utilitárias. E Uhum, aí, aos poucos, com o volume, eu fui ganhando espaço dentro da fábrica e consegui ir desenvolvendo minhas próprias ideias e coisas que eu modelava, e a gente conseguia reproduzir isso em escala industrial ou semi-industrial. E em 2010 eu encerrei as atividades da marca própria, passei minha produção hiper reduzida, sei lá, de 80 itens, eu comecei a trabalhar com 20 itens. uhum, E aí eu fui entendendo como que é enxugar e otimizar uma produção e ter uma coleção coesa, enxuta, mostrar no mercado e ter sucesso de venda. E aí as pessoas começaram a me perguntar entre 2014 até 2019, que uhum. as minhas atividades ficaram. As pessoas, eu vi que eu tinha uma demanda muito grande, de gente perguntando, como que precifica, o que que você acha desse produto, onde eu posso vender, onde faz embalagem, como que eu Olha conto que história. Então eu interessante. comecei a ver que tinha um buraco de mercado onde eu podia atuar também. E foi quando eu comecei a eu comecei a ver a convergência da psicologia com o empreendedorismo e com o lado criativo. Então eu comecei a atender microempreendedores de negócios criativos, né, que trabalham com criação e produtos. Então, eu comecei a ajudar tanto a estruturar os negócios quanto a decidir sobre produtos, deixar as produções mais inteligentes e com menos desperdício, Que, otimizar, né, a produção e tal. então, além da sua criação, você presta serviço para auxiliar outros criadores a achar o nicho deles no mercado, produzir melhor e escolher os produtos. É uma prestação de serviço. É uma prestação que eu faço até Que hoje. legal, bacana. É. Essa atividade eu tô com ela desde 2014. É, 10 anos. E 10 anos. hoje as lojas também me contratam para selecionar produtos ou desenvolver produtos exclusivos. Então, alguém chega com uma ideia e aí eu gerencio aquele desenvolvimento de produto. Então, escolho o material, faço cotações, aloco num parceiro produtor
checo qualidade, precifico e tal. E com esse trabalho em 2018, eu tive uma super oportunidade que foi trabalhar produzindo obra de arte para o artista Ai Weiwei, para a exposição que teve na Oca, em São Paulo. Eu produzi um múltiplo chamado Foda, que era composto com frutas cujas iniciais formavam a palavra foda, então eram frutas brasileiras. E eu fiquei com mais 10 artistas, não, mais 7 artistas por 10 meses internada dentro da Porcelana Teixeira produzindo es- essas peças. A partir disso, eu comecei a ingressar também no mundo das artes plásticas, porque outros artistas plásticos vieram me comissionar trabalhos. Então eu preciso de uma peça assim, 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 né? E eu sou contratada para solucionar isso em porcelana. Então, comecei a conviver com galerias, artistas, produtores específicos, e até hoje eu posso dizer que nos últimos 3 anos meu principal cliente são esses artistas ou Então, galerias. então você passou a executar parte do trabalho dos artistas. Isso. Essa parte que você trabalhou, então, para realizar é uma instalação do Ai Weiwei? Era um múltiplo. Esse Como é que é um múltiplo, múltiplo? múltiplo é uma peça, uma Hum, obra que tem uma tiragem, hum. como se fosse uma gravura que tem uma tiragem, só que não é 2D, É, é é uma uma obra, escultura. uma É, escultura, um objeto que tem, sei lá, nesse caso acho que teve 200 200 cópias, peças, vai. cópias. E É, você realizou isso? Foi na Oca, em São Paulo, Raquel? Em que ano que foi. foi? 2018. E como que era? Fazia a palavra foda com frutas brasileiras? É, Como é que era isso? porque Hum, em chinês, a palavra fake e fuck se pronuncia igual. olha que bonito. E, e, e como o chinês ele copia perfeitamente bem na natureza, o cara que mais copia bem é considerado fodão, né? Hum. Então ele pôs a fruta do conde, ostra, dendê e abacaxi numa vitrine, como se fosse uma vitrine de Museu de História Natural, as frutas reproduzidas, mortas, fazendo a palavra foda. Em E eu cerâmica, falo em porcelana, em porcelana. né? Olha só. E aí também a gente vê também a sua origem, né? Porque a língua japonesa também tem essa característica, né? De ser construída por outras letras, mas pronunciar igual e as letras terem seu significado, né? Você sente É, mais facilidade de compreender isso, não? acho que sim, eu acho que eu tenho um fascínio por coisas que abrem sentidos, camadas de sentidos, né? Então, trocadilhos, haikai, uma coisa que parece uma coisa que não é, né? Então, Nesse caso, ele pôs frutas, né? é, E mas essa experiência, oi? e o formato da palavra era em inglês, Não, em português. em português. É. Ah, que interessante. Mas também tem a questão que ele passou um tempo na Bahia e ele viu que as pessoas estavam deixando de consumir os alimentos naturais e comendo iogurte, salgadinho, e esses alimentos naturais são quase peças de museu, né? Quase fósseis, E aí ele né? transformou Então, em fósseis. Que genial, né? Se a é, gente puder, a gente traz a imagem também, né? E é, aí, então hoje você desenvolve peças para outros artistas também, para você desenvolver, uhum, solucionar a criação deles, né?
E Você tinha além da... perguntado do Japão, né? Sim, então, aí como é que você passou disso, né? E também de ser curadora de produtos, de marcas de loja que você falou, já que você já faz, desenvolvimento de produtos cerâmicos para terceiros, mentoria artística. E aí você teve uma viagem em 2022 para o Japão. Conta pra gente como é que foi isso. Foi um susto. Hum, Foi um susto maravilhoso. Eu fui chamada pelo governo japonês, de uma província no sul do Japão, uma uhum, província chamada Ehime, onde perto da capital, que chama Matsuyama, tem hum, uma comunidade, uma pequena comunidade secular de produção em porcelana, cerâmica e porcelana. E essa comunidade com a pandemia sofreu um impacto violento, porque é um lugar de turismo, então o turismo caiu, consumo também de restaurantes, né, que compravam essa louça também. uhum. É uma porcelana popular, ela equivale ao nosso Monte Sião. É uma Ah, sim. porcelana mais Fala, pesada. você me contou, conta pra gente quantos anos faz que existe isso lá. São Ok, séculos, né? são séculos, desde a Idade Média. Desde a Idade Média. É, é uma região, onde as montanhas têm muito ferro. E tem muito. Eles extraíam as pedras das montanhas Uhum, para fazer faca, espada, etc. uhum, Quando eles cavavam a montanha e eles viam que tinha uns veios onde pingava água muito fresca, então era onde os trabalhadores descansavam e pegavam a água. Onde escorre a água não é pedra dura, é caulim, uhum. onde pinga água. Então eles começaram a ver que ali tinha uma argila, uma matéria-prima muito boa para que se dava cerâmica. Então eles começaram, além da pedra para fazer O os metal, metais, né? Uhum, eles começaram a extrair e fazer a cerâmica. E como tem caulim, tem uma matéria bem clara, também eles produzem a porcelana. Eu visitei essas jazidas, são incríveis, assim, elas têm, né, muitos séculos. Muitos séculos não, muitos é séculos. muitos séculos, né? Muitos séculos. O que aconteceu? Quando o Japão entrou em decadência depois da Segunda Guerra Mundial, peraí, tem alguns fatos importantes. Esse lugar, em 1760, fundou um centro de estudos especializado em estudos de cerâmica e tal. E eles viram que quando eles convidavam estrangeiros, sempre a produção do lugar dava uma Melhorada, assim. Renovada, você diz. uma renovada, tinha input novo e que era absorvido, porque a cultura japonesa ela parece fechada, mas ela é muito porosa. E o Hum, japonês ele capta as coisas novas, digere a maneira dele assim. Então esse centro de estudos, ele existe desde 1760, recebendo estrangeiro, mandando japoneses para fora. E no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão entrou em decadência, e esse lugar também, eles convidaram um inglês, que foi o primeiro cara que começou a formalizar por escritos, os fenômenos e a produção da cerâmica, um cara chamado Bernard Leach. Eles chamaram Bernard Leach para lá, e que já viajava muito o Japão, e ele falou assim: bom, vocês precisam exportar para se sustentar. O mundo gosta de azul e branco, por vários motivos, né? Desde também da Idade Média até antes de Cristo, já a porcelana azul e branca já é uma coisa assim favorita. adorada. Ah, É. que E curioso, eu não aí, sabia disso. Você porque falando me passam várias imagens de várias porcelanas de vários lugares que são azuis e brancos, inclusive o Monte Sião. Mas eu não exato, sabia disso. é. Tem uma origem na Turquia e no Oriente Médio do amor pelo lápis-lazuli, né? E depois, só que eram cerâmicas que não dava para comer em cima.
Só que na Rota da Seda vinha da China, essas cerâmicas brancas já vinha pronto esmaltado e dava para comer. Então, e os chineses logo aprenderam o gosto dos árabes, né, Hum, pelo azul. Então, eles começaram a levar o azul para a China, para conseguir produzia porcelana colocar, e voltava com a porcelana esmaltada para o que aí Ocidente. pode comer, porque era tóxico, a cor devia É, ser e tóxica. saía, né? Saía. A queima era de baixa temperatura e tal. E aí o Bernard Litch falou: não, vocês têm que fazer azul e branco, e o tema que é universal é a espiral, é o caracol. Hum, Então, desde há 85 anos, eles produzem a mesma coisa, como o Monte Sião, a mesma coisa. E aí entrou em decadência na pandemia, a produção, o comércio, etc. E aí o Japão é incrível, né? Existe uma secretaria do governo que se chama Secretaria do Desenvolvimento Humano e Bem-Estar. E essa secretaria abriu um projeto de incentivo para esses produtores. São mais de 150 produtores, desde indústrias grandes até familiar, artesanais. até individual, assim. Uhum. Eles abriram um projeto para incentivar, então, feira, é, exposições e tal, e nisso dois japoneses que moraram no Brasil submeteram um projeto de intercâmbio cultural, técnico e comercial entre Brasil e Japão. Então, com palestras, com webinários, com visita técnica. E aí, colocaram para ser coordenadora desse projeto. Então, eu organizei, acho que 8 webinários com vários temas diferentes, sobre porcelana, porcelana no Brasil, porcelana na história da mesa posta, etc. E depois eles me chamaram, eu passei 10 dias lá a trabalho, dando consultoria assim para internacionalizar um pouco a produção, tentar criar produtos novos, estampas novas e Estampas, também inclusive estampas novas? estampas novas. Então, esse centro, eu fui recebida nesse centro de estudos, né, que tem esses 1000 anos, foi reformado durante as Olimpíadas. Conheci as pessoas que fizeram a tocha olímpica, que é de porcelana, uma tocha olímpica Olha gigantesca que foi só, feito lá foi feito lá. e foi feito lá. E, e aí alguns artesãos se inscreveram no programa, então a gente fez rodada de desenvolvimento de produto, como que apresenta, como monta portfólio, como aí eu visitei, não pude visitar tudo, obviamente, mas eu visitei fábrica até o individual, passando por ateliês médios, por senseis muito tradicionais. Então, eu tive uma pincelada de tudo, né? Num meio rural, Olha só, lindo, aquela paisagem que parece que você está um num, sonho. num sonho, numa pintura E inteira. como é que foi para você que tem a sua ascendência japonesa ir para lá, pessoalmente, Foi assim? me sentir em casa e o mais louco travou, né? Travou, peraí, fala de novo. Teve um Voltou. acontecimento teve um Fala de. acontecimento pessoal. Nessa viagem, teve um acontecimento pessoal muito incrível. Eu cheguei em Matsuyama e quando eu desci no aeroporto, eu vi uma estampa de um navio no saguão, um navio enorme, uma foto antiga, e aí tinha uma boia no navio, assim, escrito Santos Maru. E eu virei para o coordenador do projeto e falei, mas por que que tá esse navio aqui? Ah, porque depois de 1930, todos os navios, todos os imigrantes que foram para o Brasil saíram daqui. Eles se concentravam aqui e iam para o Brasil. E aí eu falei, mas meu avô chegou no Santos Maru.
Então, assim, também fechou um ciclo muito histórico e Muito lindo isso. Nossa, de arrepiar. kármico. Eu É, não sei, porque daquele ponto geográfico, exatamente 90 anos atrás, meu avô saiu em busca de trabalho, veio para o Brasil, né? Aí, depois de 90 anos, eu volto para o mesmo ponto geográfico pelo trabalho. muito lindo. Então, eu acho que foi um momento assim de honrar os ancestrais, sabe? Uhum, muito lindo. E, e na época eu estava com um diagnóstico de câncer e estava recém-operada e No para meio do entrar tratamento, né? eu estava para entrar na quimioterapia, mas ali foi um momento que eu senti que eu estava curada. Que lindo, Raquel. É, Nossa, de ver o navio, né? Saiu dali, né? Ele esteve por ali, seu avô esteve fisicamente ali, né? é, e saiu em busca de trabalho, E né? você voltou, né? Pelo trabalho. Pelo trabalho também. Nossa, é uma história muito linda mesmo. Espero que a gente consiga colocar várias imagens. E hoje, né, você está com toda essa bagagem, né? O que que você pode contar para a gente das atualidades do seu trabalho? E se você tem algum, se na execução ou na entrega você teve algum contato com a área do direito, se isso te ajudou, se isso te atrapalhou, o que que você pensa a respeito, né? O direito está todo o tempo junto. Na época da iconografia, as autorizações de reprodução, direito de reprodução de imagem, de edição de imagem, né? Uhum, Como criadora de estampas, o registro do trabalho, registro de marca, registro de peça, patente, né? olha, Eu tive muitos problemas de cópia, então eu tive alguns processos que eu ganhei, felizmente eu ganhei, uhum, mas eu tenho um escritório que me acompanha desde então. E o direito sempre perpassa, né, pelas questões éticas, né, e morais, assim, desde como você guarda uma informação de dentro de uma fábrica, a informação de dentro do... Ai, peraí meu cafezinho ali. Deixa eu falar. O quê? Hã? Vai. manda beijo para ele. Beijo para você. Então, eu estava falando que o direito, o direito ele está presente em todas as relações, né? Mesmo quando você não está ali apoiada num código, numa constituição, você está sempre olhando a ética e a moral que perpassa por todas as relações, né? Uhum, Desde como você guarda o sigilo de um cliente, você não passa informação de um cliente para o outro, o sigilo industrial, como você não divulga imagens sem a permissão do cliente, uhum, como que você cobra de um cliente, né? sim, Um, não é conforme a cara do freguês, os contratos que você faz de prestação de serviço, os contratos de sigilo que você sim. assina. E Então, é perpassar lic- sua atividade, além dessa questão ética, moral, né? Ela é perpassada principalmente pelo direito da propriedade industrial, intelectual, né? E de os prestação de serviços, licenciamentos, né? licenciamentos. É. Os direitos de comercialização dentro do território, fora do território, né? Então, quando vence, quando é a questão que tem produto envolvido, né? Estoque remanescente, como que fica. Então, assim, tudo, o direito ele está o tempo todo presente e regulando as relações, né? É extremamente importante, né? A gente se sente assim no direito, assim, meio que nós somos mais caretas, mais conservadores, né? Mas a gente dá a sustentação para o artista voar, né? Com É, segurança para ter sua obra é, reconhecida, protegida, é, rentável, né? Então é. é E isso. todas essas pessoas que eu oriento, Hum, que além desses pequenos negócios que eu dou consultoria,
eu oriento algumas pessoas, né? E eu sempre falo, investe em contrato, investe em registro de marca, investe em registro de um ícone ou de um personagem, investe, porque não vem chorar para mim que porque a galeria me sacaneou, Ou alguém porque o pegou cliente não sei o que que não devolveu. Cadê o contrato? com uma boa Cadê um, assessoria jurídica, né? Tem que ter cadê? um. Faça mesmo se você não queira pagar um contrato, faça uma consulta, redija um e-mail decente com uma, sob consultoria de um advogado, de alguém de direito, para fazer. Isso aí. Ana, assim, não é porque eu estou falando com você, mas desde o começo, sempre, 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 o direito esteve presente no meu trabalho. E realmente essa coisa do sustento, ele é verdade, porque você desliza entre as relações com muita mais clareza e Uhum. muito mais segurança, até onde você pode ir, até onde o cliente pode ir. E aí não tem reclamação. É. Porque é uma área muito criativa, de muita emoção. Às vezes você se relaciona pessoalmente, né? Seja com quem for, com um cliente seu, com um artista que está começando e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem, para não prejudicar essa relação de criatividade, de afeto, né? Você precisa de regras profissionais e aí sim um contrato, um profissional de direito pensando nas cláusulas para as duas partes estarem bem claras, bem, e aí o afeto, a relação pessoal pode permanecer, sendo que a questão negocial também já está resguardada, né? E, por exemplo, tem muitos trabalhos que têm uma natureza triangulada ou até quadrangulada de pontos, né? Então, alguém me contrata, eu contrato um produtor, né? Então, Uhum, eu fico gerente de projeto, produtor, tenho o cliente e o cliente dele. uhum, Então, essas coisas têm que estar reguladas. E mesmo se eu pego em conjunto, para ir pôr a mão na massa junto com alguém, entre eu e esse alguém também tem que tá bem regulada a uhum, relação, sim. né? Ai, que legal. Bom, Raquel, eu te agradeço demais pela sua presença aqui. Por você contar essa sua linda trajetória, que está aí continuando, né, como artista, como empresária, mãe, psicóloga de formação, né, e trazendo toda essa riqueza cultural do Brasil, que é em parte encarnada em você, né? E muito obrigada por tudo, um De grande beijo para nada. você Eu e esqueci de contar uma coisa. pode contar. Eu acho que agora, com 50 anos e ter tido passado por essas experiências marcantes, né? Eu consigo hoje falar. Não, não é nada disso. É que eu esqueci de contar que Conta, conta. agora eu tive minha primeira experiência como artista plástica, né? Eu fiz uma instalação no Sesc Pompeia, numa exposição ligada à artista cubana Ana Mendieta. Era uma exposição, uma coletiva com 30 artistas mulheres falando sobre o corpo feminino nas artes. E eu estava produzindo uma obra para uma artista que não aceitou a obra, recusou a ideia da obra, mas as curadoras gostaram do meu discurso e me perguntaram se eu tinha algum trabalho para pessoal para apresentar, porque eu estou sempre trabalhando com os outros pelos outros, né? Uhum. E elas perguntaram se eu tinha alguma coisa minha. Própria, E aí né? eu mostrei vários vasinhos que durante o meu tratamento eu fazia todo dia meditando, eu pegava um montinho de argila, enfiava o dedo e ia fazendo potinhos. E Uhum. naquela ânsia de designer de fazer os potes perfeitos, simétricos e tudo, eu estava ficando muito ansiosa. E um dia eu falei assim, mas por quê? Se meu corpo é imperfeito, se minhas células são imperfeitas, se cada pessoa é de um jeito. Aí eu comecei a produzir vários vasinhos amassados.
Aí eu mostrei isso para elas e eu não queimei eles. Ela falou, mas por que você não queimou? Eu falei, porque eu quero devolver para a natureza, eu quero que eles derretam no rio, na chuva e tal. Elas, pensa Que uma lindo. instalação com isso. Então eu fiz um espelho d'água de 4 metros de comprimento, Hum, lotado desses vasinhos. que Alguns lindo. derreteram, eles estavam em vários pontos da cerâmica. Uhum, E alguns derreteram, outros não. O ferro do espelho d'água enferrujou, então foi interagindo com a água, meio ficou vermelha de fogo da ferrugem. hum, E as argilas foram interagindo e depositando no fundo do espelho d'água. E aí foi uma instalação mutante. Eu usei a cerâmica não como cerâmica. Isso que algumas pessoas não entenderam. Mas, Raquel não é ceramista. Não, não sou ceramista, sou uma designer especializada em cerâmica. Porém, dessa vez eu usei a cerâmica para falar do ciclo da vida. que Então, lindo, tem nossa. aquele mito, né, judaico-cristão que fala que do pó a gente veio ao pé, do E barro a gente é feito e ao pó nós voltaremos, né? Então eu fiz essa instalação, eu mando foto depois que sobre o lindo. ciclo da vida. Eu vi E agora, eu nas vi essa, fotos, eu vi, eu acompanhei, mas a gente pode pôr aqui se você autorizar. sim, E autorizo. agora, você E falou? agora, circulando esses vários ateliês e tendo voltado para o Japão, para as origens, eu fiz muito contato com os mestres ceramistas no Brasil, que a maioria dos mestres é japonês ou nipo, É. Nikkei, que a gente fala, né? Nipo Uhum, brasileiro. E uhum. tem outros que são brasileiros ou estrangeiros que trabalham dentro do ethos japonês, que eu também considero. E aí no Japão, eu tive ideia, dentro dessa montanha onde extrai a matéria-prima, que você encosta na terra, está dentro da barriga da terra, né? Uhum. E você é minúsculo e aquela coisa. Enorme, Eu né? pensei, enorme, e eu Que produz pensei o ferro e assim. produz a cerâmica, né? E aí eu tive um insight, eu falei, nossa, eu fiz o caminho inverso desses artistas, né? Eu toquei a terra japonesa. E aí eu fiquei pensando como que esses artistas ceramistas, eles tocaram o solo brasileiro. Então, o solo brasileiro é uma metáfora, né? Mas ele é matéria também, Então eles tocam, o ceramista ele toca o solo, né? E ele está em solo novo. Então, nesse momento, eu tive uma ideia de escrever e fazer um projeto sobre tocar a terra, sobre esses ceramistas que fizeram do solo brasileiro uma arte, uma nova identidade. Então, eu acho que nesse momento eu posso dizer que todos esses pedaços da coxa de retalho, eles estão se juntando nesse evento que abre agora, dia 29 de fevereiro. Que evento que é? Fala pra gente. É uma exposição. O Instituto Tomiotaki está com Hum, um projeto de diásporas asiáticas. Então, olha só. tem um núcleo chinês, um coreano e um japonês que eu consegui colocar esse projeto, que chama Tocar a Terra, Cerâmica Contemporânea Nipo-Brasileira. Então, eu escolhi 15 artistas, entre japoneses, descendentes e não descendentes. Então, que não é uma questão de etnia, é uma questão de ethos mesmo, Uhum. né? E cerâmica de alta temperatura, rústica, queima a lenha. E são poucas obras, é uma obra por cada artista, e são obras que falam sobre o brotar em novo solo. Então, são sementes, brotos, árvores, conchas, casulos, todos falando da transformação. É muito lindo isso, seu pensamento, né, você estava lá dentro da montanha da terra, do solo japonês, e eles vieram para cá e a partir de um outro solo, né, trouxeram toda aquela cultura, toda aquela maneira de ser, né? Que se manifesta, Sim, se né? manifesta. Muda e é mudado, né, por eles. Muda e é mudado. Que lindo, E Raquel. Nossa, e então vai eu estrear agora em juntei, fevereiro ainda. fevereiro. Coisa super Então nova. eu aproveitei o mestrado não defendido, né? Ele hoje
Na verdade, Enfim, você realizou o mestrado não defendido. Você exatamente. concretizou. É, é. E a viagem do Japão e esses anos todos mexendo com matéria-prima, né? Uhum. Porque dos objetos, como eu me envolvi muito em produção, eu comecei a me apaixonar pela transformação da matéria-prima, né? Então, E nada mais eloquente que a cerâmica, né? Nesse é, ponto de vista. O é, material mais do pó viemos, do pó voltaremos. Não é? é, é. Que lindo, Raquel. Muito obrigada por ter estado conosco, Obrigada por ouvir. partilhar tudo isso que você é com a gente. É uma riqueza muito grande ser sua amiga. Muito Eu, que- obrigada eu digo mesmo, Ana. e tudo de bom para você. Obrigada por estar conosco no Doce Toledo Trajetória. Obrigada. Um beijo grande. Beijo.